Vou passar, então, para a gente falar um pouco sobre a situação atual do Supremo, Rafael, que foi para isso, aliás, que a gente te chamou aqui, te convidou aqui, mas a gente não queria perder a chance de falar com você também dessa notícia aí do dia, né? Do último dia e de hoje também, que era a questão do STM. Mas vamos para o Supremo agora. Tem uma crise que se instalou no Supremo Tribunal Federal, especialmente depois dessa situação do caso envolvendo o Banco Master, mas que já vinha uma crise de legitimidade, talvez, com relação aos ministros do Supremo, a atuação de ministros do Supremo, e muitas críticas por parte de setores da sociedade e da política também. Mas na questão do Banco Master, né, a gente está assistindo aí que tanto a relatoria do ministro Dias Toffoli como a atuação do ministro Alexandre de Moraes em conversas que vêm sendo divulgadas aí pela imprensa com o presidente do Banco Central sobre o assunto, Galípolo, tem gerado muita crítica por parte, enfim, tanto de especialistas como também da política, e acho que expõe um pouco de um funcionamento ali do Supremo que fica sob crítica. Queria te ouvir um pouco com relação à situação hoje do Supremo, se essa crise se assemelha a outras pelas quais já passamos, se você vê a gente caminhando para um lugar de mais maturidade institucional com o debate que está sendo levantado agora, ou não, ou se as coisas tendem a se acomodar como estão e como sempre foram. Olha, Beatriz, para começar talvez em tom otimista, eu quero deixar claro que eu achei muito positiva a fala do ministro Fachin na abertura do ano judiciário, na primeira sessão do ano, né? O ministro Fachin tinha a opção, né? Sempre tem dois caminhos possíveis nessa situação. Um que o Supremo tradicionalmente adota quando algum assunto que expõe aos ministros surge, um pouco confiar que a coisa vai passar com o tempo, né? Existe até um efeito perversamente normalizador da gente ver ministro falando que não deve, ministro frequentando festa onde não deveria estar, ministro recebendo e aceitando convites que não deveria aceitar, né? Passeando em iate, em jatinho, desfrutando de hospedagem, e assim por diante, né? Participando de convescotes com as pessoas ou que eles julgam ou que têm interesses julgados no tribunal. E esse efeito normalizador, né? Até porque nos últimos anos pareceu que havia algo ainda mais urgente do que isso, e importante do que isso, que eram os ataques que a democracia e que o Supremo sofria do Bolsonaro. Acho que isso levou a uma dinâmica no qual esses fatos expostos eram um pouco deixados ali para esfriar, e a gente um pouco, né, engolir aquilo até o próximo vir. Eu acho que essa dinâmica do Banco Master foi um pouco diferente por duas razões. Primeiro, porque você tem comprovações documentais das coisas, né? É diferente de simplesmente dizer o Rafael é muito amigo da Beatriz, o Rafael é inimigo do Guilherme, o Rafael teve uma festa com a Beatriz ou foi padrinho de casamento do filho do Guilherme, né? Aqui você tem uma comprovação material, documental, quantificada. Estou me referindo, né, aos contratos do Banco Master com o escritório da família do ministro Alexandre de Moraes, que podem ou não ter envolvido, né, participações diretas do ministro Alexandre, né? Primeiro falou-se de uma reunião com o Galípolo, que depois ele esclareceu que seria a título da Magnitsky, depois falou-se da presença dele na casa do Vorcaro pelo menos 2 vezes, fato que ele negou, né? E as coisas do ministro Toffoli, né? A relação, no mínimo, da família do ministro Toffoli, né? Há uma denúncia, inclusive, de que os familiares não seriam os verdadeiros proprietários, né, do imóvel, e de coisas absolutamente impróprias, né? O vídeo do Toffoli recebendo o André Esteves com um drink na mão, assim, uma coisa completamente no resort, né? Coisas completamente impensáveis, que, somadas ao fato de que aparentemente nós superamos a fase mais inflamada e mais aguda
da ameaça golpista contra o Supremo, porque como a gente estava dizendo aqui no assunto anterior, né, a gente está discutindo se essas pessoas que já estão presas vão ou não perder patente militar, faz com que a gente talvez tenha se olhado neste momento e falado, puxa vida, será que a gente precisa... Será que agora não é o momento da gente sentar e discutir isso? E acho que o ministro Fachin, muito acertadamente, conseguiu, e muito habilmente, aparentemente conseguiu convencer os colegas de pelo menos que pelo menos o momento para discutir é esse. Acho que ele foi muito feliz em escolher a ministra Carmen Lúcia para ser a relatora de um eventual código de ética, até porque isso despersonaliza, não faz parecer que é uma coisa do Fachin, que o Fachin quer impor goela abaixo do tribunal, dá uma dimensão institucional e coletiva para a iniciativa, e o fato de que isso tenha sido, ele aparentemente nas férias conversou com diversos ministros, e acho que um pouco o tribunal aceitou que essa discussão precisa ser feita, e ela vai ser feita ao longo do ano, para eventualmente algo ser feito ao final. Acho que tem coisas muito importantes que foram mencionadas já no discurso de ontem, a questão dessa advocacia de familiares de ministros de tribunais superiores, não só do Supremo, isso é um problema no STJ também, é algo que no mundo jurídico todo mundo sabe que é um grande problema, isso sim precisa ser enfrentado. Havia uma norma no Código de Processo Civil que tentava controlar um pouco essa situação que hoje me parece fora de controle. Essa norma foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, um tribunal onde há muitas esposas, muitos filhos, muitas famílias de ministros envolvidas em advocacia de alto nível, ouso inclusive dizer uma advocacia que subiu de patamar, concomitantemente à chegada dessas pessoas ao tribunal, muitas vezes. E uma outra questão que me parece muito sensível, que foi mencionada pela ministra Carmen Lúcia, é a questão da transparência. Acho que existe um problema muito sério de transparência em tudo aquilo que são as relações materiais dos ministros do Supremo. Só para dar um exemplo para vocês, desculpem se eu estiver sendo muito extenso, fiquem à vontade para me cortar. Não tá não. Qualquer funcionário público, isso vale para o ministro do Supremo, isso vale para mim, que sou professor da USP, isso vale para qualquer pessoa. A nossa remuneração é aberta em portais de transparência. Qualquer pessoa consegue saber quanto qualquer funcionário público ganha. Houve uma discussão quando essa regra foi criada, mas o Supremo mesmo falou, olha, funcionário público tem um dever qualificado de transparência e uma pequena exposição da sua vida patrimonial é necessária para que a gente confie que não existe nada de errado aí. Claro que eu não vou publicar o meu olerite com empréstimo consignado, com pensão de filho, isso é algo que não diz respeito, na minha avaliação, ao interesse público, mas a minha remuneração sim. Existe um universo de remuneração paralela que ministros do Supremo têm, por conta de empresas às quais eles são ligados, coisa que eu considero uma aberração por si só. Juiz de primeira instância não pode ser síndico de condomínio. Ministros do Supremo têm uma relação como palestrantes, como coordenadores, como professores, naquela frestinha da Constituição permitir magistério, passa muita coisa que vai além do magistério, e além de que a gente não fica sabendo, então qual é a remuneração que o ministro do Supremo recebeu por palestras que deu, quem pagou, quem está pagando, Se o meu salário público, que não gera conflito de interesse, tem que ser publicado a bem da transparência, por que razão valores recebidos de atores privados não seriam? Isso me parece uma coisa muito básica que deveria entrar nesse cálculo de transparência. E uma segunda coisa importante as pessoas deveriam saber dos presentes, das ofertas, dos mimos, das oferendas que os ministros recebem e aceitam, independentemente do trabalho de vocês jornalistas. É péssimo quando a gente fica sabendo pela primeira página do jornal que o ministro voou de jatinho, esteve na Champions, esteve num jantar carérrimo, numa hospedagem muito cara, porque algum
jornalista ou alguma jornalista descobriu, porque vazou um documento de um inquérito penal, né? O parlamento britânico publica, como a gente faz, diga-se de passagem, na justiça eleitoral, com a declaração patrimonial de candidatos, né? Existe uma publicação periódica daquilo que as autoridades recebem como valores. Então, o sujeito foi assistir um jogo da Copa da Inglaterra, aquilo é publicado. Ele publica proativamente, ele fala, olha, tal pessoa, tal entidade, meu constituinte, uma associação, me presenteou com um ingresso para a final de uma partida de futebol, eu aceitei. E aí ele vai lá e publica. E todo mundo sabe, portanto, qual é o universo das relações materiais que essa pessoa tem com pessoas com quem ele interage a partir do seu cargo.